professor, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula de História para as turmas do 6º ano. Mais uma vez aqui, você deve estar pensando, o que é que aconteceu com o Po? O Kung Fu Panda está diferente. E desde já, a gente já aproveita aqui para dizer, né, esse Billy Boy Kung Fu Panda está diferente hoje, né? O Po, ele parece que fez um regimezinho, tá mais enxutinho, mas então, nós vamos para mais uma aula de história, contando hoje com a ajuda da Gisela, que está aqui no cantinho. Chega batendo aí, Gisela. É isso aí. Eita, errou. Vamos lá. Acertou. Foi! Aê, acertou. E nesse sentido, né, Gisela, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E hoje contamos com a ajuda dela mais uma vez. Ela retornou. Mais uma vez ela está aqui conosco para nos ajudar na nossa aula, acompanhando no chat. Então estou falando dela, professora Yolanda. E aí, professora, tudo bom? E aí, professor, pessoal, gostaram do visual do professor? É bem, né? Sextou. Mas vamos sextar depois de ver essa aula massa sobre a China e a Mongólia. Vocês vão gostar. Ok? Nesse sentido, então, se você ainda não sabe como assistir todas as nossas aulas, tem várias formas. Você pode assistir ao vivo agora pela TV Nova. Essa aula depois vai para o canal do YouTube do Educa Recife. Vai ser reprisada à tarde e você pode fazer o download do aplicativo do Educa Recife, que o nosso produtor Billy Boy vai jogar o QR Code aqui no cantinho. Cadê isso aí, ó? Tá vendo? Tudo aqui é na mágica aqui, ó. Aparece o QR Code, aponta o celular, baixa o aplicativo, instala e você pode assistir nossas aulas pelo aplicativo do Educa Recife com a sua internet financiada. Você não vai consumir do seu pacote de dados. Dito tudo isso, né, feito toda essa introdução que é de praxe a gente fazer, vamos começar revisando o que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente começou a falar sobre a China antiga. Então, o que é que a gente viu? Nós falamos aí, ó, sobre a muralha da China. A gente viu, né, que essa construção ela levou inúmeros anos aí para ser concluída e ela é uma das construções, né, humanas mais grandiosas que existem. Há indícios, né, há relatos que dizem que, a depender do movimento da Terra, né, das condições das nuvens, uma pessoa que porventura estivesse lá na Lua, no ângulo certinho ali, ela conseguiria visualizar a olho nu a extensão da muralha da China, né? Então é uma construção muito grande, com mais de 70 quilômetros de extensão. Nesse sentido, a distância da muralha da China ela é maior às vezes do que a distância entre algumas cidades. E um detalhe que a gente viu também é que ela foi construída para impedir a entrada de inimigos no território da China. Muitos trabalhadores morreram durante essa obra e tiveram inclusive seus corpos sepultados dentro da muralha, né? Então a gente tem ao mesmo tempo, né, uma construção, né, que se constitui como uma das maravilhas aí das construções humanas ao longo do tempo e também, né, infelizmente, né, um grande cemitério, né? Muitos trabalhadores que trabalharam na muralha, na construção da muralha da China foram ali sepultados, ok? Falamos também sobre a Rota da Seda. A gente viu na aula passada que a China ela vai se constituir aí como um território muito ligado aí ao comércio, né? A gente viu que os chineses eles fabricavam a seda a partir dos casulos, né, feitos pelo bicho da seda, né, que era uma espécie de larva ali que entrava, fazia o casulo, entrava nele, passava por um processo para se transformar em uma grande mariposa. Eles pegavam esses casulos, desenrolavam ali o fio. A gente viu até que, por curiosidade, né,
que aquele casulo ele é feito todo com um único fio, né, produzido ali pelo bicho da seda, e aqueles fios eles eram entrançados para formar um tecido que é a seda. É um tecido muito assim flexível, mas também muito resistente. E para comercializar esse tecido, né, os chineses eles estabeleceram uma grande rota de comércio, né, que terminou se tornando a chamada Rota da Seda. Então a gente viu isso. Então aqui, ó, a gente tem, ó, o mapa, né, que mostra exatamente aqui, ó, os caminhos, né, que ligavam a China a outros locais de comércio dessa chamada Rota da Seda, né, que ela vai ser inclusive muito importante nesse período. Outro detalhe que a gente tem que lembrar é que hoje, devido à questão, né, da ampliação do comércio, né, da China atual, devido a questão de que a China ela vem se tornando uma das grandes economias do mundo, já existem estudiosos que falam, né, que a China ela estaria reconstruindo essa chamada Rota da Seda, né, a partir das suas relações comerciais. Então, vamos dar uma continuidade aqui. Aí veja, o que é que a gente vai tentar entender hoje? E aí, ó, o que é que a gente vai tentar entender hoje? Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a China, finalizar essa parte aí sobre a China, e vamos falar sobre um outro território aí da antiguidade, né, a região da Mongólia. Então, China e Mongólia antigas, tratando um pouquinho da sua história e abordando sobre sua sociedade. Então, vamos lá? Aí vejam, a gente viu, né, na aula passada, que o sistema de governo na China ele estava associado, né, à figura do imperador. Então existia um camarada lá, né, o imperador, que era considerado aí, ó, pelos chineses antigos como filhos do céu, né, como um filho do céu. Os imperadores eram filhos do céu. Nesse sentido, o imperador ele tinha um status quase que de um deus, né? E a gente pode dizer que devido a isso, a gente teria um sistema de governo próximo daquilo que seria uma teocracia. O que é uma teocracia, professor? É um sistema de governo onde o líder ele é considerado um Deus vivo encarnado na Terra ou um representante direto dos deuses ou do Deus, né, aqui na face da Terra. Então, o imperador chinês ele tinha um pouco desse status, né? A gente vai observar ao longo da história, né, professora? A gente vai observar ao longo da história que em algumas civilizações antigas dessas, né, a gente tem esses reis, esses líderes, né, esses imperadores, né, eles com esse status, né, de divindade, né? Então não será diferente aí do que a gente vai observar na China. Então, na sociedade, né, chinesa nesse momento, você tinha o imperador com toda a sua família, mas você tinha também os chamados mandarins, que eram nobres, né, eram representantes da nobreza e eles ocupavam funções administrativas no território, né, da China. Então, veja, eles recebiam educação de alto nível e possuíam muitas qualidades intelectuais, sendo responsáveis aí, ó, pela cobrança de impostos, pela fiscalização dos gastos do governo, pela organização das obras públicas e nas horas livres, quando eles tinham aí uma hora livre, eles escreviam relatos ali poéticos, né, ou filosóficos. Então eles se constituíam como digamos assim, a classe, né, não somente, né, administrativa, mas de certa forma pensante ali do governo. Então era comum a gente observar também nessas civilizações da antiguidade, certo? Ou nessas civilizações mais antigas, que a educação de maior qualidade ela era destinada a uma pequena parcela da população. Porque no caso dos mandarins aqui, eles eram uma minoria ali da população, né? Porque eram funcionários do Estado, né? Então não faziam parte da maioria esmagadora do povão, digamos assim,
no território, né? Então a gente observa, né, esse é um problema, né, que a gente tem, inclusive que se perpetua em muitas sociedades, né, a questão da falta do acesso, né, à educação de qualidade, né, pela totalidade da população, né? A gente tem ainda locais onde a educação de melhor qualidade ela fica destinada apenas para poucos, né? E em alguns locais essa educação de qualidade ela é oferecida, né, por instituições que não são instituições do Estado, e nesse sentido vai ter acesso a essa educação quem puder pagar por ela, né? Deixando assim de fora grande parte da população, ok? Então vejam, os nobres chineses eles viviam nesses palácios, que eram palácios bem luxuosos, né? Palácios gigantes aí, né? Palácios adornados aí ó, com dragões, né? Que eram seres, né? Assim que permeavam também a mitologia, né, chinesa, né? Então a gente vai observar esses detalhes aí nos palácios, né? Eu acho esses palácios chineses, assim como algumas construções japonesas, né, e de outros territórios da antiguidade, né, muito bonitos, né? Então eles abusam, né, na questão das cores, né? Então a gente tinha aqui os palácios, eles eram a morada aí desses nobres, né? Já nas cidades, né, a gente tinha os artesãos pobres e os pequenos comerciantes, que, como a gente mencionou aqui, certo? A maioria da população, ela vai passar por, em determinadas situações, por momentos de privação. Então, a gente observa que até os artesãos, né, os pequenos comerciantes, eles não tinham uma boa qualidade de vida. Eles moravam em casas assim bem humildes e não se alimentavam tão bem, né, quanto uma outra parcela da população, ok? Os camponeses, né, eles trabalhavam em lotes de terra. A maior parte dessas terras eram do Estado e eles eram obrigados a entregar parte do que produzia o governo ao nobre. Então, vamos imaginar o camponês produzindo ali arroz, né? Então, ele está ali cultivando arroz. Quando ele tirava a colheita, ele tinha que pegar parte dessa colheita e repassar aí para os nobres, né? Repassar para o governo, né? Ou para os nobres, né? E eles eram obrigados também a trabalhar nas construções de obras públicas. A gente vai ter, né, outras civilizações onde os camponeses eles estão ali trabalhando na terra, pagando impostos e sendo recrutados para a construção de obras públicas, certo? A gente vai observar isso, por exemplo, no Egito Antigo. No Egito Antigo, que a gente vai começar a estudar a partir das próximas aulas, a gente vai observar que existia também essa filosofia, digamos assim, né? Esse sistema, né, produtivo, organizado de forma que os camponeses trabalhavam nas terras do Estado, pagando parte, né, do que produziam como imposto e sendo recrutados para a construção de obras públicas, ok? Então, essa forma, né, de produção, ela tem um nome, mas a gente vai abordar isso quando a gente estiver trabalhando sobre o Egito a partir das próximas aulas. Então, veja, apesar dessas diferenças sociais, existia, né, uma questão que unia aí todo mundo, né, que era o quê? A reverência à família, que é um dos principais, um dos princípios do confucionismo. Essas filosofias e religiões orientais, né, elas têm princípios, né, princípios que norteiam ali a vida, né, do cidadão, do fiel, que são bem interessantes, né? É isso, professora? Sim. Sim. Então, a gente, quando fala, por exemplo, né, do confucionismo, a gente pode até falar também, né, mais na frente, né, do budismo, né, que inclusive a senhora conhece com mais propriedade do que eu. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Mais. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que o budismo, ele seria mais uma filosofia de vida ou uma religião? Está mais na filosofia de vida. Beleza. Na filosofia. Qualquer dia desse eu vou lhe recrutar aqui para a gente dar uma aula só sobre isso. Combinado.
Então, vamos lá, gente. Nesse sentido, aí, ó, o que é que a gente tem? O sistema de escrita, né, era um sistema único, né, o ideograma. Vejam, vamos tentar entender o que é um ideograma. O ideograma, certo? Vejam, nossa escrita, por exemplo, ela é alfabética, né? Ela tem fonogramas. Então, você tem lá os símbolos, né, que representam as letras, né? E cada símbolo daquele tem uma pronúncia. Então, a gente chama de fonograma. Nesse sentido, né, você tem um símbolo ali representando um fonema, né, um som, certo? Que você vai utilizar ao falar. No caso aqui do mandarim, certo? Você tinha símbolos que representam ideias. Então você tem, quando a gente está ali aprendendo a desenhar, tipo, a gente faz aquele bonequinho, né? Que aí bota só o círculozinho e os palitinhos para... minha sobrinha chamava esses bonequinhos de Zé Tripinha, velho. Que coisa. Então, a gente faz ali o Zé Tripinha, né? Segundo minha sobrinha. E aquele bonequinho representa o quê? Quando eu faço aquele desenho e mostro o que é isso aqui, aí você pode dizer, isso é um homem, ou isso é uma mulher, é uma pessoa. Então você tem um desenhozinho ali que representa uma ideia, a ideia de pessoa, a ideia de homem, a ideia de mulher, certo? Ou a ideia, né, de ser humano, certo? Então, nesse sentido, o ideograma ele funciona mais ou menos dessa forma, certo? Cada sinal ele representa uma ideia ou uma ação. Então, daí a gente... e outro dia eu iniciei um curso de mandarim. Eu estava na pandemia, todo mundo em casa, eu comecei a assistir umas aulas. É muita invenção, né? De chinês, tá vendo? Não tinha muito o que fazer, a gente vai procurar o que fazer. Aí eu comecei a assistir. Na primeira aula eu já fiquei agoniado, porque a professora, ela é inclusive chinesa, há muito tempo morando no Brasil, e ela começou a falar só sobre o alfabeto, né? O mandarim tem um alfabeto, ela disse, a gente pode trabalhar aqui, mas aí saiu a questão da pronúncia, é muito diferente. E assim, a gente já tem um certo grau de dificuldade, né? Então, eu assisti a primeira aula e deixei o curso lá em stand-by, né? Um dia eu retorno, professor, um dia eu retorno esse curso, acredito que eu vou retornar. Talvez agora no recesso, né? Fazer o curso uma vez a cada recesso. 2 semanas, professor? Eu vou aprender rapidinho, né? Vai aprender um idioma em 2 semanas, Não, professor? estou dizendo, minha gente, ó, a cada recesso, façam isso em casa. a cada recesso eu faço um módulo, né? Então, Ok. É isso Vai que eu estou dizendo. aprender. Aí já fica mais difícil, né? Então, vê, essa forma de escrita ajudou a manter a unidade cultural na China, né, durante todos esses séculos, né? Então, por exemplo, símbolos, eles quando combinados, eles serviam para representar aí ideias mais complexas, certo? Então, nesse sentido, aí você tem um símbolo que representa uma ideia. Você associa os símbolos, ele vai dar uma outra ideia, né, àquilo que eles estão querendo, né, simbolizar. Então, veja, os matemáticos e astrônomos chineses, por exemplo, eram tão bons quanto os da Grécia Antiga. Eles, os chineses, eles foram inventores do papel. Veja, aí algumas invenções chinesas, né? Papel, a pólvora, a bússola, o estribo, né, para os cavalos. O que é o estribo? É uma ferramenta que é utilizada, né, ali pegando a boca, e a cabeça ali, o pescoço, né, do cavalo, que é utilizado, né, para guiar, certo, o cavalo para uma direção ou para outra pelo cavaleiro, certo? Então eles são inventores aí do estribo, né? E do carrinho de mão, né? O carrinho de mão você acha que não, mas assim, tente carregar, certo? Assim, uns 30 quilos de brita ou de areia, certo? Usando baldes, certo? Além de você fazer mais viagem, né, você vai se desgastar mais. Então, você bota aquilo ali num carrinho de mão, ó, levantou, foi. Então, a gente tem uma invenção aí dos chineses, né? Outra coisa, 800 anos antes da invenção da escrita, os chineses já esculpiam um texto, né, num pedaço de madeira, mergulhavam na tinta e imprimiam sobre um papel muito fino.
Em outras palavras, o que é que a gente tem aí, né? Ele fazia um modelo, né, na madeira, botava a tinta ali e depois, ó, puf, no papel. Inventaram aí um tipo de carimbo, certo? Então eles utilizavam isso para escrever, né? Destacam também no teatro, na dança, na música, né? Nos textos de poesia e filosofia, e a cultura chinesa influenciou muitos povos vizinhos, ok? Outra questão, a gente falou em confucionismo, então a gente vai retomar isso em outras aulas, né? Mas de forma bem básica, o que seria aí o confucionismo, certo? Seria um conjunto de ensinamentos do Confúcio, certo? Aqui a gente tem uma imagem, ó, um desenho que representa o Confúcio, né? Então, teria vivido aí entre os anos 551 e 479 a.C. Então, em linhas gerais, de forma bem básica, né? A gente trabalha isso aqui de forma bem básica, porque existem outras particularidades que a gente teria que abordar para tratar de forma mais detalhada. Mas veja, o confucionismo ele pregava a harmonia da sociedade, da boa ação das pessoas. Com isso, você estabelecendo ali, por meio da boa ação das pessoas, esse conjunto de boas ações levaria a uma harmonia aí da sociedade, né? Visando-se o quê? O equilíbrio da família, da aldeia e do Estado. De certa forma, né, em linhas gerais, de forma bem simples, inclusive, a gente teria aqui uma ideia, né? Então, veja, o Confúcio ele valorizava dois princípios, né? A equidade e a generosidade. Equidade, gente, lembra aí, equidade é diferente de igualdade, certo? Então, você tem a igualdade de oportunidades, né? Mas a equidade ela está um pouco mais além. Tipo, a gente usa às vezes para representar esse princípio, né? A ideia de três guris, né, que estão ali tentando assistir um jogo por cima de um muro, e você tem ali um guri menorzinho, um de estatura média e um maiorzinho, né? E você tem três caixotes, né? Dentro do princípio da igualdade, certo? Você colocaria um caixote para cada um, para ajudar. Mas aquele guri que é menorzinho, mesmo assim, com um caixote, para ele ficar mais alto, ele não consegue assistir. Se você traz o princípio da equidade, você vai distribuir de forma que o objetivo, que é fazer com que os três possam assistir ao jogo, ele seja atingido. Então, se aquele que é mais alto, ele consegue assistir sem necessidade do caixote, e o menorzinho, ele não consegue assistir apenas com o caixote, você repassa o caixote, né, daquele maior para o menorzinho para equilibrar ali, então estaria dentro desse princípio, né? Destacava ainda a importância do respeito por si mesmo e pelo outro, da harmonia e da tolerância entre os homens e do culto aos espíritos dos antepassados. Então a gente tem algumas ideias, certo, daí do confucionismo, né? Assim, além da questão do apego à tradição e obediência. E no caso da China, a filosofia e a religião, elas estão assim meio que imbricadas, né? Ligadas, assim, estão relacionadas. Então é uma questão também a ser apontado, ok? Isso aqui a gente já falou. Vejam. Então, a gente está conduzindo aí para encerrar a nossa aula. Eu disse que hoje a gente ia começar a falar, né, ia terminar nessa parte sobre a China e começar a falar sobre a região da Mongólia. Então, a gente tem ainda um tempo bem curtinho, eu vou fazer uma introdução e na próxima aula a gente continua. Veja, a região da Mongólia, ela está também ali, ó, localizada no continente asiático, próximo aí da China. Na realidade, durante um período, né, a história desses dois povos ela se entrecruza e a denominação, né, mongol, ela está associada à ideia de que mongol é aquele que nasce na Mongólia, certo? Nessa região aqui. Então veja, aqui a gente tem
Ó, veja, ela fazendo fronteira com a Rússia, certo? E com a China, na verdade, entre os dois territórios, né? Rússia e China, e ali no meio a gente tem a região da Mongólia, ok? Vê, cientificamente, os mongóis, propriamente ditos, podem ter tido sua origem no século IX, ou seja, de algum lugar a leste da Mongólia, né? A região mais para o lado, né? Daqui, pendendo inclusive mais para o lado, né? Do Japão, né? Da Coreia, então nesse território. Mas veja, o que a gente observa é que eles não dominavam a escrita, certo? E eles configuraram o mais extenso domínio terrestre que já existiu. Porque nos séculos 12 e 14 eles habitavam as planícies aí ao sul do Lago Baikal, aqui nesse atual território, né? Então aqui é o lago, aqui a gente tem a região, né, do Lago Baikal, né, que eu falei para vocês. Então, a gente está falando de um povo que pode ter constituído o quê? O maior império terrestre, né, que a gente já teve durante esse período. Vamos retomar isso a partir da próxima aula. E na próxima aula a gente trabalha de forma mais específica aí os mongóis. Detalhe, está aqui, ó, no cantinho da tela aqui, ó, meu amigo Paul. Esse Billy Boy, ele já aprontando aí, ó. Então tá aqui o panda, né? Assim, né? Isso é sacanagem dizer que esse bichinho aqui tá parecido comigo, né? Ele é mais bonito. É mais bonito. Não é isso, professora? Então, sim. Agradecer a professora Yolanda. Professora, valeu aí. É nóis. Teve gente aí no chat? Um outro. Ah, beleza. Então, participar mais gente aí do chat, né? Sim. Que as perguntas de vocês forem enviadas, a gente responde. Valeu, Gisela. É nóis. Ó, Gisela aqui no cantinho, ó. Chega batendo aqui. Agora, aí, isso. Foi. Então, é isso, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.